Bom dia, boa tarde, boa noite! Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lorena Ribeiro, sou consultora, marketóloga e comunicóloga e também à frente do Café Delas há 5 anos. Estamos aqui com mulheres fantásticas e esse rapaz também que é figurinha repetida no processo. Essas moças vão se apresentar já já, mas antes de mais nada, eu queria falar para vocês que o Café Delas é um podcast, videocast das pessoas empreendedoras e intraempreendedoras. Então é um podcast delas, dessas pessoas. Vou falar também da nossa viagem de turismo e negócios do Café Delas com a CL Viagens em janeiro de 2026, do dia 17 até o dia 25 de janeiro, onde nós vamos levar as pessoas para empreender nas câmaras de comércio em Buenos Aires, Montevidéu e Punta del Este. Vamos ter pessoas que vão só curtir a viagem, por exemplo. Vai fazer uma tradução lá na Câmara de Comércio? Vai, né? Porque é tradutor, né? De espanhol, vai. E vamos ter também pessoas que vão palestrar e nós que vamos assistir as palestras e aprender com essas pessoas. Quem ainda quiser viajar com a gente, temos mais ou menos 30 cabines disponíveis, de duplas a triplas, ok? Depois eu falo mais sobre isso. Agora, nós vamos conhecer essas mulheres fantásticas. Mas antes disso, Marcelo, se apresente, meu querido marido. Olá, meu nome é Marcelo Correia, sou tradutor juramentado do idioma espanhol, sou professor de literatura e oratória e também escritor e criador do Universo Sinhos, onde eu conto histórias de pais e de cuidadores com os bichos de pelúcia. E é mestre também, né? A humildade não permite, mas ele entende, ele é mestre em literatura e arte, é a única pessoa que eu vi juntar Escher com Guimarães Rosa. Eu não entendi nada no dia da defesa. Eu não entendi nada. Pintura e literatura é fácil. Depois não entendi nada. Bom, garotas, sejam bem-vindas ao Café Delas. Obrigada. Alice e Vanessa. Quem vai começar? Valéria. Não, gente, desculpa aí, ó. Não vamos cortar, tá? A gafe da pessoa. Eu devo estar pensando. Você sabe que eu tenho 8 amigas Patrícias. É fácil, que eu nunca vou trocar o nome delas. A gente fala Patrícia. Várias vezes. A chance de acertar é grande. Duas foram nossas madrinhas de casamento, inclusive. Você vai começar, Alice? Pois eu começo. Então tá bom. Então eu sou a Alice, eu sou psicóloga, formação, formei no século passado, né? Trabalhei com psicologia, com consultório durante 5 anos mais ou menos, depois fui para a empresa, trabalhei com a empresa e parei de trabalhar com psicologia durante um tempo. Veio divórcio e o sonho de voltar para o consultório voltou assim com toda a força. Comecei a estudar, refazer os meus passos na psicologia, comecei a estudar sono, comecei a estudar novas abordagens e um dia no consultório da minha dentista, que é essa daqui. É mesmo, gente. Valéria ela falou comigo, dentista. Exatamente. Ela falou comigo assim, Alice, por que você não trabalha com sono? Eu falei assim, peraí. Vem trabalhar comigo. Sono, isso, aquilo, outro. Eu falei, vamos lá, vamos. E aí comecei a mergulhar nesse maravilhoso mundo do sono, né? Fiz vários cursos sobre sono. E me apaixonei por esse tema, né? Então, assim, a minha história de entrada no mundo do sono é mais ou menos por aí. Um divórcio, a busca pelo retorno à psicologia, né? Uma amiga que me ajudou aí a encaminhar nesse processo e estamos aqui. Tem quantos anos já que você já fez essa virada aí? Olha, eu não 10 conto, anos? não. Eu não conto, não, mas é muito tempo. É muito tempo. Olha, menina. No meu Instagram, por exemplo, tem 4 anos que eu todos os dias posto. Você já abriu sua janela hoje? Gente. Então, mais de 4 anos, mesmo. Com certeza. Que legal. Muito bom. Depois eu explico por que a gente abre a janela todo dia de manhã, tá bom? Tá bom. Vamos lá, Valéria, fala lá. Eu sou Valéria, dentista, sou amiga de infância da Alice, somos ex-atletas de natação. As duas de natação? Duas de natação. Foi aí que a gente se conheceu e se reencontrou depois aí na odontologia, na psicologia, no mundo do sono. Eu sou ortodontista
quando eu formei para odontologia, eu queria fazer grandes progressos no mundo muito pequeno, né? Então, o que eu ia escolher para fazer dentro do ambiente pequeno que tivesse grandes progressos? Aí eu falei, bom, então eu vou trabalhar com ortodontia, onde eu posso fazer transformações de face, de sorriso, né? E me realizar nessa área. Fui trabalhando e foram surgindo vários questionamentos durante os meus atendimentos, que eu não conseguia resolver só como ortodontista. Então eu fui tendo a necessidade de me especializar, de me aprimorar em outras áreas. Foi quando eu fui fazer DTM e dor orofacial, e também senti a necessidade, gente, o sono tem muita relação. O que está acontecendo com o pessoal? Muito bruxismo, muita quebra de dente, muita dor, dente saindo fora do lugar. O que está acontecendo? Fui estudar o sono também, né? Interessante. E o sono caiu assim no meu colo como uma necessidade do meu trabalho ali, de resolver casos dos meus pacientes, e uma necessidade pessoal, familiar. Minha primeira filha, que hoje tem 14 anos, quando nasceu, pouco tempo, depois uns 5 meses, roncava horrores. A gente não conseguia dormir no quarto dela. Ela roncava e tinha paradas respiratórias. Meu Deus. Com 1 ano e 11 meses, ela teve diagnóstico de apneia obstrutiva do sono e precisava de fazer cirurgia de amígdala adenoide. Falei, gente, 2 anos e 11 meses. Meu pai, como médico, anestesista, falou, não, a anestesia é perigosíssima, não pode fazer isso e tal, vamos estudar, vamos esperar mais um pouquinho. Gente, foi quase 11 meses que eu não dormi. Essa menina roncava e tinha paradas, eu tinha que dormir do lado dela, era revezando com meu marido. Viagem era um horror, porque a gente dormia todo mundo no mesmo quarto. Aí ela fez a cirurgia com 3 anos, pronto, essa menina não roncou mais, dormiu a noite inteira. Aí a gente é que acordava, meu Deus, o que está acontecendo? Ela não está roncando, né? O que está acontecendo? Aí, foi mais ou menos 1 ano, falei, bom, agora eu durmo, posso pensar em outro filho, né? Tive meu segundo filho. Segundo filho, quando ele teve mais ou menos uns 4 anos, começou um bruxismo violento. Entendi. Falei, gente do céu, esse menino faz bruxismo, vai quebrar todos os dentes, o que está acontecendo? Fomos descobrir, o Daniel tem diagnóstico de epilepsia noturna, mas não tem nada durante o dia, só à noite. Então o bruxismo era em decorrência disso. Eu achava que era de ansiedade, estresse, alguma coisa aí nesse sentido. Crise epilética durante o sono? Só durante o sono, sem quadro clínico nenhum durante o dia, né? E a gente até medicou ele por 1 ano e não teve resultado nenhum na melhora do bruxismo, na melhora do quadro epiléptico. Aí a gente parou com a medicação, ele é vida normal, né? Diz que tende a desaparecer aí com a adolescência. Entendi, né? Olha. E aí, alguns anos depois, eu na praia, na casa dos meus pais em Vila Velha, meu pai teve um AVC isquêmico, ficou hemiplégico por 8 horas. Meu pai é anestesista, toca piano, super ativo, né? Hoje faz faculdade de piano, pra vocês terem uma ideia, com 82 anos. Ele adora fazer um curso superior, faculdade dele. Nossa, ficou paralisado de um lado. Aí foi ver a causa disso, a sorte dele, ele que foi muito rápido, assistência, na hora minha mãe me acordou, a gente já levou ele com assistência, ele não teve nada nos braços, porque tocava muito piano, fazia muita fisioterapia tocando piano, né? Mas qual que foi a causa? A apneia obstrutiva do sono. Eu falei, pronto, meus 2 meninos, meu pai precisa estudar isso, né? A apneia como causa do AVC? Do AVC isquêmico. A apneia obstrutiva do sono. Meu pai só não morreu porque ele tinha já 70 e poucos anos. Então, o coração é mais fraco do que um jovem. Uma apneia num jovem com AVC, com 30, 40 anos, é papum. Né? Ele só não morreu porque estava mais velho. Então, foi aí que ele falou, bom, vou usar o meu CPAP a vida inteira. Ele saiu fora, não quis usar, não quis fazer tratamento, roncava CPAP, aquela máscara? Exatamente, aquela máscara. Aí eu entrei no mundo do sono. Gente, precisava de alguém para me ajudar nas áreas que eu não conseguia atuar. Eu trouxe a Alice para trabalhar aí na insônia. Quantos anos já?
Ela vai falar, quer ver? Olha, que eu comecei a estudar, e minha filha tem 14 anos, né? Certo. Desde os 2 anos que eu venho aí trilhando isso aí. Mas vocês duas são parceiras há mais de 10 anos? Há mais de 10 mais anos. de 10 anos, com certeza. Então, porque quando a gente viajou pra Espanha, lá pra Valência, você já estava trabalhando, tá? Isso foi Já. 2018, né? Já. Já. Olha. Tá vendo? Lembro. É muito tempo. Mas é muito gostoso. Parece que foi ontem, tá? Parece que foi ontem. Porque o sono tem essas nuances, assim, que muitas das vezes a população não tem informação sobre isso. Igual aqui a surpresa, né? Desses quadros aí que foram relatados pela Valéria. Muitas pessoas viram e falaram assim, nossa... Mas um AVC em decorrência de uma apneia do sono, aí vamos lá para o meu lado aqui da psicologia. Nossa, existe uma terapia para insônia, né? E o tratamento do sono, ele é multidisciplinar. Nós temos vários profissionais que atendem no sono. Então, por exemplo, a gente trabalha em conjunto, mas a gente trabalha com outros profissionais também. Entendi. Né? Então, o dentista que indica o psicólogo que indica, por exemplo, um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta, um pediatra que indica um dentista. Né? Então, assim, é multidisciplinar. O médico do sono, nós temos várias especialidades do sono, dentro do sono. Então, a gente não consegue trabalhar sozinha, a gente precisa de ajuda, com certeza, né? Com certeza. Hoje o mundo é do collab, né? Vamos fazer um intervalinho e já voltamos. Mas já? Já, calma, já voltamos. Tem perguntas. Muitas perguntas. Voltamos no segundo bloco. O negócio aqui, gente, o papo aqui é pesado. Eu já estava conversando, falei, calma, gente, calma, vai dar certo, né? Bom, eu queria só falar uma coisinha para vocês duas. Eu sou a pessoa para vocês. Bruxismo, já perdi um dente por causa de bruxismo. Uso um aparelho agora, né? Segunda vez. É o mal do século, né? Adolescência e tal. E eu comecei a roncar depois que eu engravidei do Miguel. E Miguel também tem bruxismo, viu? Tem. Às vezes de madrugada eu escuto ele rangendo. Muito range. Tem um caractere genético aí também. Tem. E... 13 anos tá aparecendo já. E o Marcelo dorme muito no sofá ultimamente. A gente vai falar sobre isso, né? Como é que você falou? Divórcio do sono? Divórcio do sono, a gente Pessoal, tem que começar. Eu acho um tema interessantíssimo. Acho de utilidade pública, sabe? Maridos ou juntados, tá bom? A necessidade da gente dormir. Cada um no quarto. Na verdade, ele ama o sofá. Não, é muito importante. Eu acho que nós temos 2 casos aí nesse ponto, tá? A necessidade de dormir, né? Porque se você deita na cama com uma pessoa que tá roncando e que tá atrapalhando o seu sono, porque o barulho atrapalha, desperta a gente. Então isso é um problema, né? É porque eu tenho sono pesado. E ele ronca, mas eu não escuto. Isso, né? Então aí você não tem problema com relação ao barulho, mas ele tem, né? Verdade. E a gente tem que ver o seguinte. Primeiro, ele quer um sono de qualidade. Então ele busca um lugar que não tenha o barulho para não interromper o sono dele. Né? E a outra coisa que eu acho que é muito importante a gente falar é o seguinte. Não é porque você dorme em quartos separados ou em camas separadas, que você não tem um bom relacionamento. Isso é importante frisar. Nós somos prova viva disso. Né? Pelo contrário, quando você separa o quarto e dorme melhor, você vive melhor. Sem dúvida. Dormir é essencial. Também acho. Porque quem aqui, né, já passou uma noite sem dormir? Quando a gente acorda de manhã, o que acontece? A gente tá irritado, a gente tá nervoso, não tem paciência, a pessoa vira para você e fala assim, bom dia, você vira, bom dia para quem? Né? Então a gente não tem esse bom humor. A regulação emocional, ela fica debilitada. E a concentração também, o estado físico também. Memória. Memória. O sono tem várias funções. Uma delas é exatamente fazer essa limpeza
pesa aí no emocional da gente também, né? Então, falando bem assim, simples, sem usar linguagem científica nem nada, é isso que acontece. O sono, ela tem uma função de limpar o nosso cérebro, organizar o nosso cérebro. Então, aquele filme lá, Divertidamente, que a gente via lá, as gavetinhas e tudo, é muito bem isso. Né? As gavetinhas, cada fase do sono, e o sono é dividido em fases, né? E a gente tem que passar por cada uma dessas fases. Ontem mesmo meu primo mandou uma pergunta no WhatsApp, mandou uma pergunta assim: qual que é o sono mais importante? O sono REM ou o sono profundo? Né? E a resposta é: todos os tipos de sono são importantes, cada um tem sua função. Isso mesmo. Né? Então a gente não pode ter só um sono profundo ou só o sono REM, que é o sono dos sonhos. Né? A gente tem que passar por cada primeiro? um. O REM vem primeiro ou o profundo vem primeiro? Eles intercalam, né? Sim, é um ciclo, é uma hora tá? e meia. É em torno de 90 minutos, 90 um ciclo, minutos. Mas depende de cada pessoa. 4 a 6 ciclos por noite, vai depender do tempo de sono que cada um tem, né? Tem gente que dorme menos, tem gente que dorme mais, isso é genético. E eu vi que é mais complexo acordar a pessoa no REM, né? Tanto no REM quanto no sono profundo é mais difícil, que a pessoa está mais profundamente. Mas depende do que você está achando que é mais complexo. É porque ele, por exemplo, ele tem um sono muito leve. Tipo assim, você abriu a porta do quarto, respirou, ele acorda. Instinto de sobrevivência. Sempre. Sempre. Isso aí deve ser avaliado. Quando eu pego... Os sonos, os estágios do sono. Gente. Infância é outro papo. Nossa, É porque o meu é muito pesado. Entendeu? Meu sono é muito pesado. Então, quando eu entro lá no quarto, assim, de madrugada, que eu tô trabalhando, aí ele já olha assim, acordei. Eu falei, não tem condição. Não tem condição. Eu gosto de explicar para os meus pacientes, e quando eu estou dando aula, é o seguinte: o sono, a gente divide, e aí eu falo assim, 5, todo mundo fica assim, 5? Não, são 4 fases e tal, mas peraí. Então, primeiro é o sono leve, tá? Eu estou usando a nomenclatura aqui, não científica. Certo. O sono leve é aquele sono que você está sentado assim, de olho fechado, Marcelo passa, e ele fala, Lorena, você oi? Esse é o sono leve. Às vezes a gente nem tem a sensação de que está dormindo. A gente acha, né, a percepção da gente é que a gente não está dormindo. Aí a gente vai para o sono médio, tá? Esse sono médio, você continua, você sabe, você tem noção de tudo que está acontecendo. Se o Marcelo está passando de chinelo, se ele está de meia, você tem essa noção. Então, por isso que a gente tem essa percepção, inclusive, de que não está dormindo. Aí o Marcelo passa e fala, Lorena, e você até acha que você respondeu. Mas você não respondeu. Certo. Aí quando ele fala uma terceira vez, aí você fala assim, oi, o que foi? Você me chamou? Eu tinha te respondido. Ele fala, não respondeu não. Esse é o sono médio. Aí nós vamos para o sono profundo, tá? Esse sono profundo, o Marcelo passa, grita, fala alto e você não acorda. É o sono profundo, tá? Às vezes até sacode e a pessoa não acorda. E aí a pessoa vai para o sono REM. A pessoa vai para o sono REM, que é o sono que é onde acontece a maior parte dos sonhos. Nas outras fases, a gente sonha também, mas ele não é tão, o sonho não é tão característico. A gente vai para o sono REM, tem os sonhos, tá? E aí, depois desse sono REM, a gente acorda. E aí começa o novo ciclo. Só que o acordar, o cérebro não acorda assim, é um micro despertar. Você só superficializa e volta. É como se você não tem a percepção do acordar. Entendi. É como se o corpo fizesse esse despertar assim, tipo, vou passar o radar aqui, ver se tá tudo bem, porque a máquina foi projetada milhões de anos atrás, né? Isso. Então, era pra ver se não tinha algum perigo, não tinha um bichinho vindo aqui querendo comer a gente, né? Porque a gente vivia ao relento, né? Instinto de sobrevivência, tá vendo? Instinto de sobrevivência, exatamente. Então, a gente faz esse despertar assim, muitas das vezes a gente não tem a noção, a consciência de que acordou, tá? Ok. Então, e aí a gente volta a dormir de novo, a gente volta para um novo ciclo, a gente tem 4, 5 ciclos de sono assim ao longo da noite. Com uma particularidade, na primeira metade da noite a gente tem mais sono profundo, na segunda metade da noite a gente tem mais sono REM. Tá? É por isso que geralmente a gente acorda depois de um sonho e a gente lembra do sonho.
Quem dorme e não lembra do sonho e fala assim, eu nunca sonho, é mentira. A pessoa sonha, ela só não lembra do sonho. Isso mesmo. Uma perguntinha que eu queria fazer. Gente, vocês aprenderam? Eu tô aprendendo aqui. Uma coisa interessante aqui. Eu trabalho com suplementos há 20 anos, então eu estudo muito sobre suplementação, né? Tem alguns hormônios que eles são liberados, que a gente brinca, que a gente tem que estar em sono profundo a partir de meia-noite. Então, nesses hormônios são liberados grelina, vários hormônios que auxiliam no emagrecimento, tudo mais. Grelina, lipitina. Isso. Eles são, então, nessa primeira metade? Eles são liberados a noite inteira, porque a noite inteira você tem sono REM e sono profundo. Porém, a maior quantidade, a maior proporção de sono profundo é na primeira metade da noite. Então, por isso que eles falam, a criança tem que dormir mais cedo para liberar o hormônio de GH mais, crescer, porque ela tem maior proporção de sono profundo naquela primeira metade da noite. Porque nós temos... Mas você libera durante a noite inteira. Eu ia falar por causa do colágeno, né? Eu trabalho com colágeno científico e tal, salvou nós dois aqui, depois eu conto sobre isso. Enfim, aí o que a gente fala? Os médicos, os doutores falam sobre isso, doutores com doutorado. Se você tiver em sono profundo por volta da meia-noite, a absorção aumenta 60%, porque você tomou na hora de dormir. Se você não tiver, se você for dormir 2 horas da manhã, você está jogando colágeno fora. Porque você perdeu grande parte, você perdeu 2 horas de sono. Porque ele já vira aminoácido. Aquelas 2 horas de sono, você já perdeu uma absorção grande, porque é a parte que você toma e depois ele vai sendo perdido, vai sendo diminuído, né? Isso. Você não entrou no sono profundo, você perdeu 2 horas. Então faz todo sentido. Faz o sentido. Agora, pela hora que você tomou até a hora que você vai entrar naquele sono. Agora, o meia-noite, ele é um pouco assim, a gente tem que flexibilizar um pouquinho. Perfeito. Porque se a gente tem que ver o cronotipo da pessoa. O cronotipo é como o ritmo que o seu corpo funciona. Tá? Então, tem pessoas que são matutinas, e aí meia-noite já é mais do que metade da noite para aquela pessoa, porque ela deita nas 9 horas. Se ela deita 9 horas, começa a dormir 9 horas, eu também sou matutina, né? Então, meia-noite, nós estamos no meio da noite. Agora, uma pessoa vespertina, por exemplo, a minha irmã é uma vespertina. Ela dormir às 11h30 da noite, para ela é tranquilo, normal. Tem a necessidade de dormir mais tarde, isso é genético. A gente não muda isso. Então, E quem dorme 2 horas da manhã? 2 horas, 3 horas da manhã? É vespertino, mas às vezes aí nós temos que ver. Às vezes tem um mau comportamento também nisso. Mau comportamento. Aí temos que reavaliar aí o sono pra gente ver como é que a gente vai fazer. Porque 2 horas da manhã não é a hora certa de dormir, não. Totalmente errado. Totalmente errado. E eu concordo. Totalmente errado. Mesmo sendo vespertino. Aqui você não fica, não. Sabe por quê? Agora eu quero perguntar trabalhar com tradução até 4 horas da manhã, porque eu já acompanhei. Eu já fiz, mas isso é raridade. Pera aí que nós vamos fazer um intervalinho. Não, eu tenho perguntas. Não, você vai perguntar. Calma, segura a onda. Já voltamos. Terceiro bloco. Pode perguntar. Bom, tá. É o seguinte. Primeiro, quem dorme mal à noite treina mal durante o dia ou é só comigo? Treina mal durante o dia. Quem dorme mal fica com lentidão para executar as suas tarefas durante o dia, o cérebro não está descansado. Quando você dorme, você aprende você fixa o que você aprendeu no dia anterior e você renova toda a sua energia. Meu tônus muscular vai lá embaixo. Com certeza. É durante a noite que você repõe, você se refaz toda a sua fibra músculo-esquelética, você faz aquela faxina cerebral que a Alice falou. Então você melhora estresse, ansiedade, você limpa, tira tudo aquilo que vai acumulando no cérebro que pode causar as doenças neurodegenerativas, como o mal de Alzheimer, como a demência. Se você não dorme bem, principalmente na fase de sono REM, você tem essas doenças neurodegenerativas, elas acontecem até 12 anos de antecedência. Olha. Então, dormir é extremamente importante. E a segunda, o treino noturno, que às vezes eu faço treino de musculação por volta das 9, 9h30, 10 horas da noite. Quando eu chego em casa, apesar de estar com o corpo exausto, eu não consigo dormir. O corpo está exausto.
Toma um banho, toma um chazinho, mas... É o estilo dele, será? Não. Aí vai depender do que, Alice? Ó, comportamento. E nós tivemos aqui há um tempo atrás, há um mês atrás mais ou menos, num podcast com o Dr. Marco Túlio de Mello, e inclusive tem um estudo que foi feito por pesquisadores aqui da UFMG, que falam inclusive sobre essa questão de fazer atividade física noturna, porque se a gente vai olhar a higiene do sono, e assim, entra na internet, pergunta e tudo, falam assim, não faça atividade física antes de dormir, porque atrapalha, né? Eleva a temperatura, atrapalha. Não é nada disso. Isso já caiu. Isso é lenda. É lenda. O que atrapalha o sono, tá? O que atrapalha o sono são os estímulos, tá? Sim. Que a gente tem envolvidos com a atividade física. Por exemplo, você vai numa academia a fazer uma atividade física, você tem música alta, tem luz, tem muito barulho, né? Verdade. Muitas pessoas ali. Então você vai, olha para um, olha para outro, quer dizer, tem muito estímulo. Principalmente o luminoso. A luz informa para o cérebro, olha, está na hora de ficar acordada. A melatonina, que não é um hormônio do sono, é um hormônio da noite, ela só é produzida sobre a ausência total de luz. Isso. Então, durante a noite que está diminuindo a luz, que você está ficando no escuro, você vai para a academia com aquela luz gigante, o que está informando do seu cérebro? Está de dia, melatonina não seja produzida. Eles mudaram a iluminação da academia de branca para amarela, na parte da noite amarela e vermelha. Já ajuda, já ajuda, mas não impede, reduz, mas não... Eu queria até fazer uma pergunta. Em 2006 eu conheci um rapaz que estudava educação física e ele começou a estudar sobre o sono. Eu não sei o nome do estudo, mas enfim. Muito estudioso. E ele comentou comigo e falou assim, Lorena, você não pode ter nenhum tipo de LED acesa no quarto. Quando você tiver o mínimo possível de iluminação, o seu sono vai ser melhor, sua recuperação vai ser melhor. Ele pensando na educação física. Aí, a partir daí, eu comecei a dormir. Eu fui solteira muito tempo entre os 2 casamentos, né? Então, eu começava a dormir sempre com breu ou quase nada de luz. Pois bem, eu viajo muito. Então, nos hotéis, sempre quando tem um LEDzinho de televisão, eu dou um jeito de tampar e tal e tal. Já o Marcelo, ele tem uma mania de abrir a cortina da janela por causa da luz. Ele prefere dormir com aquela luz noturna, suave, não é aquela fortona, não. Eu queria que vocês me falassem sobre isso. Qual que é a lógica? Assim, onde que a gente tá certo? Eu não consigo dormir no breu, resumindo. Tem que ter um pouco de iluminação. Seu sono já é um sono superficial. Provavelmente você tem uma alteração do que a gente chama de estadiamento do sono. Seria interessante fazer um exame, que é polissonografia de noite inteira. Aquele que a pessoa vai dormir? Que vai dormir, que pode ser feita do tipo 1 que é em laboratório ou do tipo 2 que é em casa, onde a gente pega os eletrodos e a gente consegue avaliar verdadeiramente o que está acontecendo com o seu cérebro durante o sono. Se você está passando pelo sono profundo, pelo sono REM, pelo sono N2, é a proporção de sono que você está tendo. Porque a sua queixa de, olha, eu acordo por qualquer coisa, eu prefiro dormir num lugar mais claro, isso nos leva a acreditar que você tem um sono muito superficializado. Então, você não passa, pode até passar pelo sono profundo e pelo sono REM, mas a proporção de tempo que você fica dentro desses sonos parece ser menor. Né? E isso também é um problema, porque é durante essas fases que ocorrem importantes questões do nosso organismo, como, por exemplo, leptina e grelina são controladas. Então, muitas vezes as pessoas tentam, gente, eu faço regime, eu como pouco, mas continuo ganhando peso, eu não emagreço. Por quê? Dorme mal? Leptina e grelina, seu organismo vai entender que você precisa de mais energia, comer mais comidas mais calóricas para se manter melhor durante o dia, né? E vai ficar menos saciado. Isso. Um podcast que resolveu o seu problema. Tem alteração, você está entendendo o sono. O que aconteceu com você, Alice? Vamos lá. A Alice é um exemplo disso. Eu sou um exemplo disso. Fiz a polissonografia, né? E deu lá a minha apneia, né? Entrou menopausa e tudo mais. Eu dormindo sozinha, não sabia que eu roncava, né? Aí eu falei, não vou usar CPAP, tá? Dei
de criança, birra, e falei, não vou usar CPAP. Estávamos indo para o Congresso Brasileiro de Sono, sentadas, eu, a Valéria e uma colega nossa, fisioterapeuta do sono, e elas analisando a minha polissonografia, porque eu falei que eu não ia voltar no médico que tinha feito o pedido. Ela pegou o exame e não abriu o exame. Tipo, a ignorância leva a paz, né? Não abriu. Não tem. Repete essa frase. Gostei. A ignorância leva a paz. Gente, mas eu vou usar isso agora. É Boa. muito verdadeiro. Então, assim, eu fiz o exame, mas não sei se eu tenho apneia ou não. Pronto, acabou. Pois bem, as duas viraram, falaram assim, não, mas você tem que usar o CPAP. Eu virei e falei assim, vocês podem tirar o cavalinho da chuva, eu não vou usar o CPAP. Dá seu jeito. Aí ela virou e falou assim, não, então vamos lá, vai lá no meu consultório, eu vou fazer uma placa, depois ela vai explicar essa placa, é uma placa de avanço para tratamento de apneia, tá? Olha, que legal. E depois que eu comecei a usar essa placa, eu já emagreci sem fazer dieta, porque eu não estou fazendo dieta, gente. Sem fazer dieta, 10 quilos. Quanto tempo? Isso logo no início. Uns 6 meses? Ela já emagreceu bastante. Logo no início eu emagreci bastante. Eu não sei contar, e eu não conto mais não. Não conto data, não conto... Gente, que legal. Eu só conto Então, idade vou porque eu nasci em 70, só isso. Vou aproveitar uma coisinha então, eu 71, Legal. então nós somos parecidos a idade. Eu descobri o lipedema em 2023, porque trabalhando com suplementos, 20 anos, né, 18 anos na época, emagreci e voltar, parei de fazer esporte e ficava aquela coisa. Aí, na gravidez do Miguel, a mesma coisa, aumentei 35 quilos assim, então eu tive alguns gatilhos de lipedema. Eu penso que porque mais ou menos na conta da minha médica, de cada 10 mulheres, 6 têm lipedema e não sabem. E eu vou te contar, muita mulher magra tem lipedema. Sim. Principalmente no meio da coxa. Ou naquela panturrilha assim, disforme, a pessoa é magra, malha e não consegue. Será que o lipedema influencia nessas questões de ronco também? Porque a gente tem um inchaço aqui à noite também terrível. É ótima pergunta essa sua, né? Então, as duas coisas, o sono influencia no lipedema, o lipedema influencia no ronco. Quando a gente ganha, aumenta perímetro do pescoço, você diminui a região da passagem de ar. Né? Então, quando você ganha peso, você não ganha peso só no corpo, você ganha peso na língua também. Para onde que essa língua vai? Para dentro da cavidade oral, já ocupa espaço. Aqui também. Isso tudo é uma musculatura. Quando não tem osso em volta da via aérea, é muscular. Se você ganha peso, gordura ali, você vai espremendo e diminuindo a luz a passagem do ar. Então, por isso que a pessoa às vezes engorda, começa a roncar. E eu vou te contar uma coisa. Qual é o tratamento? Gente, emagrecer. Começa Primeiro a emagrecer, de tudo, emagrecer, melhorar estilo de vida. Mas o lance é que o lipedema, ele atrapalha a questão vascular, né? Então, às vezes você tá até magra, mas à noite você tá inchada. Tá inchada. Mas Às vezes você incha ali na região do pé, você deita, é igual uma garrafa. Você deita, pra onde que vai seguir? Pra via aérea. Por isso que eu ponho o pé pra cima uma hora. No meu caso, 20 minutos não adianta, tá? Já vou contar. No meu caso é bem grave. Eu ponho 1 hora o pé pra cima pra dormir, sabia? Precisa não dormir não, filha. Porque assim, eu fico incomodada de saber que os membros inferiores estão inchados. Sim. E se o membro inferior está inchado, quando você deita, para onde que vai? Tudo para cá, ó. Coração e aérea. E ainda tem a questão da sono dor ruim piora também. o quê? Processo inflamatório. A pessoa que dorme mal, ela tem mais inflamação. Uma pessoa inflamada. Exatamente. Inflamou. E a pessoa inflamada, por exemplo, no caso, inchou a perna inchada traz dor, traz incômodo. Então, você deita na cama para dormir, você não tem um sono reparador, porque a dor está atrapalhando o seu sono. Aí o sono ruim, o que ele faz? Piora a dor. É igual o café, porque né? atua ali. Eu durmo super rápido. Se eu tomar café de madrugada, eu durmo. Só que ele atua no sono. E aí, se tem uma coisa que ele comprovado, o sono, ele fragmenta o seu tipo assim, sono. Você dorme rápido, mas você não dorme. Cientificamente falando, o café atrapalha o nosso sono. Como é que é? Atrapalha o nosso sono. Ele atrapalha, ele altera a arquitetura do nosso sono. Eu falo eu já percebi. Eu tenho... Então, cafeína. Gente, cafeína não pode ser administrada depois das 15 horas. Dependendo das pessoas, tem que ter um espaço até de 12 horas. Por quê? Olha só. A metabolização da cafeína nas pessoas é em torno de 5, 6 horas.
tá? Em torno de, tem gente que leva 10 horas, mas tem gente que leva 5 horas. Então, se eu tomei um café às 3 horas da tarde, significa que 8 horas da noite eu ainda tenho metade da cafeína que eu consumi às 3 horas da tarde circulando no meu corpo. E se tem uma coisa que atrapalha o sono, é a cafeína. Ela dá mais energia. Você acorda de manhã, toma um café, o que você sente? Ui, despertei. Né? Tá claro aí, né? Então, é o psicoestimulante mais consumido no mundo, a cafeína. Verdade. E é estimulante, né? Verdade. E é uma delícia. Eu tomo café, eu faço exercício, tá? Sim. Eu não tomo todos os dias, porque eu quero que o café seja eficaz para mim. Ok. Porque a gente também vai criando uma certa resistência. Então, às vezes, você toma uma xícara, daí 2 semanas, 3 semanas, você precisa de 2, né? Então, eu faço aquela coisa. Eu, às vezes, não tomo café para ver, assim, como é que tá a minha energia? O meu sono está reparador? Porque tem muito isso. As pessoas dormem, acordam, tomam café, então elas não percebem se elas estão dormindo bem ou não. Por quê? Porque elas têm um psicoestimulante ali, olha, trabalhando com elas. E a Alice tocou num ponto extremamente importante. Você sabia que mais de 70% da população tem distúrbios do sono? Isso já é um problema de saúde pública. No mundo, né? No mundo. Recentemente foi até aprovado pela Câmara de Saúde. Isso. Agora, a atenção aos distúrbios do sono. Né? E sendo que desses distúrbios do sono, um terço, ou seja, 1 em cada 3 tem apneia obstrutiva do sono, ou seja, aqui na gente, pelo menos 1 de nós 4 temos apneia obstrutiva do sono. E desses 1/3, 80 não sabe que tem, gente, a doença. Então, é uma doença ainda desconhecida, nós precisamos desmistificar, conhecer, entender, possibilitar o diagnóstico para possibilitar o tratamento. Agora, acho que é grave. Peraí que nós vamos ter que lembrar também, só ia falar que não é só a cafeína, porque eu tô vendo muita gente consumir Red Bull, Monster, energético, sabe, qualquer refrigerante, gente. Refrigerante. Também. Chocolate também. Chocolate também. Eu já reparei o seguinte, se eu tomo café na parte da tarde, ou como chocolate na parte da tarde, à noite interrompe o sono. Fragmenta. Sim, exatamente. Interrompe. Chá mate, gente. Chá verde também. Chá verde isso aí, o chá mate, o chá preto me atrapalha demais. Porque todos têm cafeína. Todos têm. Marcelo, eu acho que tem mais sensibilidade ao mais café forte do que café. O chá preto eu achei mais, pra mim, eu achei mais forte que o café. Não, mas ele tem cafeína. Aí a gente tem que ver a composição, né? Que tem mais cafeína, mas tem. Chocolate também. Estudos de suplementeira. Sim. Acho. Bom, nós vamos fazer intervalinho. Nosso papo é bom demais. Já voltamos. Quarto e último bloco. A nossa caneca é em alusão ao Jô Soares. Bom, então vamos lá. Nós vamos fazer agora um bloco diferente, onde nós vamos perguntar para essas garotas fantásticas sobre sono, sobre bruxismo, sobre infância, adultos e por aí vai. Eu queria fazer uma pergunta primeiro. Você quer fazer uma pergunta primeiro? Não, pode ir. Tá. Tadinho, você foi tão cortado. Então tá, vou fazer uma pergunta primeiro. Pessoas que querem... principalmente Belo Horizonte, nós estamos em BH, né, todo mundo sabe, pessoas que querem diagnosticar questões do sono, questões de bruxismo, plano de saúde, como que elas fazem? SUS, tem esse tipo de, como é que fala, gente? De atendimento no SUS, quais são os profissionais que elas têm que procurar? Vocês têm que falar de vocês, que vocês atendem também, por favor. O SUS ainda é precário nessa área, né? A gente está com... As coisas estão melhorando, é um trabalho de formiguinha, né? Então, a pessoa, por exemplo, tem um bruxismo do sono, procurar o dentista capacitado em sono nessa área para fazer esse diagnóstico. Você atende em BH? Eu atendo em BH. Um bairro só? Eu atendo em Santa Efigênia. Santa Efigênia. Legal. No final hospitalar. nós vamos deixar você contar. Isso. Hospitalar, ótimo. Procurar um médico do sono, a pessoa não dorme bem, tem insônia, tem questões que precisa de melhorar o sono, procurar um psicólogo do sono. Então a gente trabalha realmente em equipe. Às vezes o paciente chega para mim muito com queixa de bruxismo, o diagnóstico é o sono ruim. Queixa de,
não, tem uma dor de cabeça que não passa, minha dor de cabeça. Quando eu vou fazer o diagnóstico, o paciente tem uma apneia obstrutiva do sono, dorme mal, tem uma cefaleia do tipo tensional que piora a cefaleia dele primária, como uma migrânia, por exemplo. Range aqui, né? Muita dor, paciente não consegue abrir a boca, não consegue comer, dor na região do ouvido, né? Consequências graves. Quando vai ver qual que é a origem do problema, é o sono ruim. Tá, esse diagnóstico é feito então por médicos e por psicólogos e do por sono. Dentista. Tá. Médicos, é porque pra mim é tudo junto, né? E até o fono, a gente já trabalha dentro de uma área, a gente já bate o olho e já olha, precisa dessa, daquela assim, atenção. Por questões pragmáticas, Valéria, a pessoa vai até você, numa consulta você consegue diagnosticar ou tem que fazer exames? Aí eu já consigo, é preciso fazer exame para saber se tem, por exemplo, apneia obstrutiva do sono, mas eu consigo ver as consequências, as causas e consigo falar assim, esse paciente tem comprometimento do sono. Vamos avaliar mais profundo para ver quais são os comprometimentos? Isso se aplica para crianças também? Sim, isso aplica para criança também. A partir de qual idade? Toda criança tem direito a ser atendido por um dentista, por um ortodontista a partir de 5, 6 anos de idade, né? Onde a gente avalia como que essa criança está desenvolvendo na estrutura crânio-facial, como que está a arcada dessa criança, essa criança dorme bem à noite, como que está o sono. Eu já tive muito atendimento de criança que eu trouxe pai, mãe, família, o outro irmão, olha, eu também, e daí eles se enquadraram dentro desse contexto. Olha. Criança é muito interessante porque a gente consegue fazer redirecionamento, alterações de crescimento crânio-facial na infância, a janela da oportunidade, que a gente chama, e tirar essa criança de ser um futuro paciente apneico. Eu trato a apneia obstrutiva do sono na infância, eu redireciono, eu cresço a mandíbula, cresço esse palato, proporciona essa criança de crescer com saúde e não evitar com que ela seja um paciente problemático no futuro. 5, 6 anos até qual idade? Qual que é a faixa? A partir de 5, 6. Mas até 13, 14, no caso da infância. Para mudar de redirecionamento, hoje em dia, com o advento dos dispositivos de ancoragem temporário, que são os mini-implantes, eu consigo fazer crescimento de junção palatina até em pacientes mais velhos. Já tive caso de uma mulher de 46 anos, eu consegui uma disjunção palatina. Interessante. Né? Então, assim, não tem uma idade limite. Agora, de crescimento mandibular, de redirecionamento de crescimento maxilar, uns 14, com o advento do mini-implante, 14 anos, 16 anos. Beleza. Legal, olha. Psicologia, Sim, tá? Eu só conheço você, psicóloga. Pois é, aqui em Belo Horizonte eu estou trabalhando até, inclusive, com formação de psicólogos para trabalhar comigo, legal. Porque os pacientes chegam até mim e falam assim, não, eu procurei. Como é que chega até mim? Através do Instagram tem meu contato lá, o meu telefone, o telefone do consultório, eu atendo online. Então, onde a pessoa estiver, ela tem acesso ao meu atendimento. Né? Eu não tenho consultório físico, né? Antes da pandemia, o meu psicólogo começou a fazer atendimento online, ele foi para a Espanha e tudo, falou assim, faz o registro lá. Aí eu fiz o registro e comecei online e não voltei para o presencial. Então, online. O que é insônia? Tá? Se a gente vai pesquisar o que é insônia, insônia é uma dificuldade de iniciar, manter ou despertar muito cedo durante 3 vezes na semana por pelo menos 3 meses. Então, se você dorme mal uma noite, isso não é insônia, é uma noite que você dormiu mal. Sim. Né? Qual que é a diferença, por exemplo, de pessoas que buscam o tratamento e pessoas que não buscam o tratamento? A pessoa que está buscando o tratamento, muitas das vezes ela já está nesse período por mais de 3 meses. E aí ela chega em um profissional e esse profissional fala assim, olha, você tem que tratar essa questão da sua insônia aí, né? Porque aí a gente identifica muitas vezes aí um caso de ansiedade. A ansiedade em excesso eleva o cortisol. Quanto mais o cortisol está elevado, menos você consegue relaxar para dormir. Né? O cortisol e a melatonina, elas ocupam mais ou menos o mesmo espaço ali. Então, se eu estou com cortisol aqui,
a melatonina não vai entrar, porque é aquela coisa da física, né? Sim. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né, gente? Então vamos lembrar da escola aí. Então, assim, se o cortisol tá lá em cima, a melatonina não entra. A melatonina não entra, não relaxo, não durmo, né? E aí eu fico mais ansioso, e quanto mais ansioso eu fico, a tendência é eu trazer uma depressão, inclusive. A depressão não é só aquela depressão de você ficar triste, quietinho, amuado, não. Tem a depressão também que você convive, que você trabalha, que você está produtivo, né? Mas traz outros danos, né, na nossa convivência, vai dar uma baixa autoestima, né, que está tudo relacionado ali. O sono, você não dormiu bem. Você olha no espelho, você não se acha bonito. Uhum. Né? Você não tem vontade de se aprontar, você não tem vontade de sair, você não tem vontade de ter um contato social, e o contato social, a gente sabe que altera o nosso sono. A gente passou por uma pandemia em que a gente foi privado de contato social, Perfeito. né? Uhum. E muita gente virou e falou assim, tô com insônia, não tô dormindo, né? Privação de um monte de coisa, Bom, inclusive de contato esse estudo social. que você fez, você fez em formato de pós? Eu fiz, ele é uma especialização. No Instituto do Sono, lá em São Paulo. Ah, interessante. Né? E outros cursos livres também que a gente fez. Mas aí. tem profissão base que a pessoa pode fazer isso? Não, profissional da área de saúde. Ah, entendi. Profissional Então da tem área que de ser da saúde. área de saúde. Então, hoje em dia só tem como especialidade sabe por que dentro eu tô te da falando medicina. isso? dentro da medicina, medicina né? tem. Várias áreas estão tentando já fazer disso uma especialidade, mas ainda está em processo. É porque eu preocupo muito. Hoje nós temos vários profissionais na internet que se dizem especialistas. Sim. Nossa. E eles não têm estudo em base científica. Ah, não, eu assisti uma palestra da Alice. Não. faz eu um trabalho Aí já existe com a sono. capacitação e a certificação pela Associação Brasileira do Sono. Eu vou falar sim. uma coisa aqui, por As pessoas exemplo. são capacitadas e Importante isso, certificadas. hein? Sim. Vou falar uma Importante coisa aqui. Eu já trabalhei com aromaterapia, não de ingestão, porque isso é até pseudociência, tá? Desculpa aí se alguém tá me ouvindo, não tá gostando de ouvir o que eu tô falando. Aromaterapia como o quê? Os neurotransmissores de aroma, olfato, né? Já trabalhei com isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, viu, gente, quem tá assistindo aqui, para vocês trabalharem, procurarem saber, cuidar da saúde de vocês. Eu tenho aqui, as duas, já vou conversar com as duas, não tem recurso, eu preciso das duas. Ele também já vai querer. Miguel também. Mas com pessoas especialistas em base científica. Porque às vezes a pessoa faz um cursinho de 8 horas de fim de semana, que eu não vou falar, né, amor? O que é? Você já sabe? E aí ela se diz especialista e não é, gente. Eu acho que cada um dentro do seu quadrado. Bom, as duas estão trabalhando com isso há mais de 10 anos. Quem que a gente tem que escutar? Não é quem tem o melhor vídeo no Instagram, eu sou comunicóloga e marketóloga, né? Não é quem tem o melhor vídeo no Instagram, é quem de fato estudou, em cima de uma base científica, tem resultado de paciente, de cliente, e que possa mostrar pra gente qual que é a melhor condução pra gente viver uma vida de excelência. Nem é de qualidade, não, é de excelência. Porque sono é no mínimo um terço da vida. Exato. Esse é o fato, né? E uma coisa que eu acho que é importante é o seguinte: você vai a um profissional da saúde, questione, tem que fazer sentido para você, né? É sobre a sua saúde. Então, eu preciso colocar um aparelho. Por quê? Valéria, me explica. E aí ela vai te explicar. Pesquise, né, gente, mais profundamente. Ela vai falar assim, olha, você quer ler sobre isso? Motivo. Ela vai indicar uma boa leitura para você entender sobre aquilo, né? Porque o profissional, ele tem que fazer essa liga. Porque o tratamento, ele faz. Então, por exemplo, ela vai lá, ela inclusive colocou aparelho nos meus 2 filhos. E eu já assim, escorreguei a informação de que os 2 não estão usando aparelho, tá? Mas o sorriso é meu. Exatamente. Dos meus filhos eu fiz. Mas o sorriso é dela. Tudo bem. Né? Mas assim, eu já dedurei aqui, sabe? Porque eu falei assim, não estão usando a placa não. Pode chamar atenção. Porque não estão. Então, assim, ela fez a parte dela. Ela fez a parte dela.
Agora eles têm que fazer a parte deles. Não é a placa tipo aquela do A Invisalign? dele Existem vários alinhadores. O ortodôntico é alinhador invisível, né? Isso, O do bruxismo é uma placa estabilizadora dura. Eu já usei E do avanço mandibular é uma que une as duas arcadas. Aí depende de qual modalidade eu de uso tratamento. essa última aí, sabe? Você usa mesmo? Uso todos os dias. Bom. Sabe por quê? Sabe por que a gente usa? Porque no dia seguinte a gente acorda diferente. tão bem, que você deita, você começa a cochilar, você tá sem a placa, você fala assim, opa, peraí. Eu levanto. Eu quero um dia seguinte reparador. Aqui tem mais de 20 curioso anos que eu com uso isso. placa. Tô bem curioso. É muito tempo que eu uso. Muito bom. É exatamente o que ela falou. Eu não tenho recurso mais de dormir sem. O Invisalign funciona com a placa e dá uma melhoradinha aqui, né? Que você entende isso melhor do que eu. Mas é necessário. Mas você falou uma coisa aqui que eu só quero acrescentar, que a questão da depressão não é somente olhar no espelho, pra mim, no meu caso, que eu convivo com ela já tem muito tempo. Não é só olhar no espelho e não se achar bonito. É fazer uma coisa e achar que não tá bom também. Isso também é sintoma. É sintoma. Então, pra você que tá ouvindo, né, ouvindo o que a gente está falando aqui, é bom sempre, tá vendo aí esses temas que a gente está levando, consulta profissional, faz uma anamnese, né, conversa e vê que às vezes você não sabe. Né? E padrão ouro para tratamento de ansiedade, depressão, sono é a TCC. Tá? Inclusive, dentro da TCC, tem um protocolo que é a TCCI, que é a terapia cognitivo-comportamental para insônia. Né? Ele é um protocolo. Então, assim, tem princípio, meio e fim. Muita gente acha que terapia é pro resto da vida. Gente, isso é coisa de 1900 bolinha, tá? 1900 bolinha. Então, assim, Freud era cientista, pesquisador, e se ele fosse vivo hoje, eu falo isso, e eu acho que muitos psicanalistas talvez possam me atacar, mas é verdade. Eu acho que se ele fosse vivo hoje, ele não estaria atuando na psicanálise, porque ele era cientista. Né? Com certeza. Então, o que tem de ciência? Não é que psicanálise não pode fazer ciência, não. Pode fazer ciência, sim. Eles só não fazem, os psicanalistas não fazem, não sei por quê. Né? Os profissionais que atendem na linha da TCC, eu trabalho com TCC e ACT, né, fazem pesquisa. E aí a gente sabe que o padrão ouro para tratar, por exemplo, no caso que se deu o alerta aí da depressão, é a TCC. Então, a gente vai trabalhar estratégias junto com o paciente para que ele saia dessa depressão, porque a depressão ela tem uma ativação comportamental. Isso é importantíssimo, não é tomar medicação só não, gente. É a gente fazer mudanças comportamentais. É muito mais difícil você mudar o comportamento do que você ir lá na farmácia e pegar um remedinho e tomar. E o remédio, ele altera o estadiamento do sono, altera essas fases do sono. Então, muitas vezes, ele te dá o falso entendimento de que você está melhorando e você não está melhorando. Então, o nosso podcast acabou, mas aqui, eu vou fazer umas perguntinhas aqui. Calma. Mais um. Calma, segura a onda. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer umas 3 perguntinhas aqui, para vocês responderem quem achar mais adequada, né? Então, vamos lá. Eu já perguntei sobre as pessoas que podem procurá-las, não é isso? Eu queria saber o seguinte, quem faz aquele exame do sono? Como que chama? Que a pessoa vai na clínica? Polissonografia. Polissonografia, né? Quem faz aquele exame? Chama exame do sono? Exame. Para nós leigos, né? Avaliação do sono. Tem um número grande de pessoas que não precisam usar o CPAP que fala? O CPAP? Ou a maioria que sai de lá já vai ter que usar o CPAP? Não, tem vários tratamentos, tem pessoa que não precisa usar nada, só de melhorar o comportamento, emagrecer, né, fazer atividade física ou melhorar a posição de dormir, já está resolvido, né? Cada caso é um caso, você precisa de analisar profundamente e fazer essa interação com os profissionais. Tá, essa pergunta que você vai fazer tem a ver com isso? Mais ou menos, porque, por exemplo, eu fiz a cirurgia de adenoide, né, mas ela disse que eu ainda continuo roncando. Muito. Porque depende, às vezes você ronca por a cirurgia de adenoide, é aqui em cima. Aí você aumenta a resistência respiratória nessa região. Você vai respirar, você faz tanta força aqui, você fez força aqui, o que você vai fazer aqui? Colabar aqui também. Porque você fez aqui, a força vai diminuir aqui, aí você vai roncar.
Agora tem gente que faz o ronco dessa região, tem tudo desobstruído aqui, mas aqui que é ou é flácido, ou a mandíbula é muito para trás, ou ele tá gordo demais. Pescoço aumentou engrossou, aqui, né? A língua engordou também, caiu lá para dentro. Então a gente precisa analisar como um todo. Quando tem pessoas magérrimas, Que altas, roncam, que não tem Parece um alterações retúmbio, né? crâniofaciais, que você olha assim e fala, e roncam, e tem a apneia Demais. obstrutiva do sono. E essas pessoas precisam de usar CPAP. Então, cada caso é um caso. Precisa de ser analisado individualmente e por completo. Bom, Não é receita de bolo. quem tem plano de saúde consegue fazer esse exame pelo plano? A polissonografia, sim. Sim? Sim. Belo Horizonte é uma região que tem muitos centros de polissonografia. Né? Exato. Mas não é um exame acessível, demora um pouquinho. pouco, né? A melhor solução é o diagnóstico? Primeiro? É uma avaliação. Anamnese, Primeiro, a anamnese. Primeiro fazer uma avaliação, porque nem toda pessoa precisa de fazer a polissonografia. Né? Polissonografia é um exame complementar. Se você fizer um diagnóstico, não, essa pessoa daí tem um distúrbio respiratório, mas não é um distúrbio do sono, não é a apneia, por exemplo, a insônia, não é a polissonografia que vai fazer o diagnóstico. Tem pessoas que têm aquele barulhinho enquanto dormem. Aquilo já é considerado ronco? Aquela respiração mais funda? Ou só o barulho mesmo que é o ronco? Não, aquilo ali é um aumento de resistência. Você vê que a pessoa já tem alguma alteraçãozinha, mas aquilo não é o ronco. O ronco é a vibração, né? Tá. E o ronco, ele pode ser, por exemplo, ele pode não incomodar quem dorme com a pessoa, igual você falou que já dormiu muito tempo, né? Sozinha. E a pessoa não sabe, mas pode gerar problemas. É verdade que a pessoa pode até morrer dormindo? É verdade. É verdade. Eu tive uma paciente, na época eu não estudava sono, muitos anos atrás, era paciente minha de ortodontia, eu fui ligar para confirmar a consulta dela, então a minha secretária ligou, um monte de gente chorando, fulano morreu aos 40 anos por apneia obstrutiva do sono, um AVC. E não sabia que tinha. Não sabia. Doenças cardiovasculares, não sabia, gente. Eu também não sabia. Um dos motivos me levou também a começar a estudar isso, né? Era uma paciente de ortodontista, mais de 20 anos atrás. Bom, aí eu queria saber agora da Alice. Alice, enquanto psicóloga, você vai ter um aparato de soluções depois da anamnese. Sim. Então, por exemplo, quarto escuro, aquela música baixinha que ela vai sumindo enquanto você põe aqui programado no celular para ela... O ruído branco. Aquela musiquinha que tem no YouTube. Cada um vai se identificar com a melhor forma para entrar no sono. Não é isso? A gente começa... Como funciona o tratamento? Eu começo com uma psicoeducação, tá? Eu explico como que o sono acontece, as fases do sono, mais ou menos aquelas coisinhas que eu trouxe aqui, né? E depois a gente entra com as estratégias. Então, cada pessoa, eu não posso sugerir a mesma coisa, não é uma receita de bolo. Ok, né? Perfeito. Cada pessoa vai funcionar de um jeito, então a gente vai na tentativa e erro, literalmente, tá? Experimenta essa estratégia que você acha e a gente vai usando essas estratégias que já são pré-determinadas com aquele paciente até que ele obtenha um resultado de melhora do sono. Ok, tá? Perfeito. Então, o sono, ele é um processo ativo. A gente acha que dormir é aquela coisa de colocar a cabecinha no travesseiro, fechou e desligou? Não é isso. É um processo ativo. E tudo que a gente faz, desde que a gente abre os olhos de noite, de manhã, na cama, influencia o nosso sono da noite. Tudo. Então, por exemplo, se eu me exponho a essa luz de esqueci agora o nome daqui. Estúdio. De um estúdio. Por exemplo, se eu faço uma gravação à noite, essa luz está influenciando. Perfeito. Né? Se eu, como eu falei, eu acordo todo dia de manhã e eu posso lá, já abriu sua janela hoje? Quer dizer, se eu me exponho à luz natural da forma correta, eu já estou com um tratamento aí do sono já lá na frente, já acelerado. Outra pergunta, rapidinho. É verdade que cada pessoa tem um tempo de sono? Sim.
Então, por exemplo, Qual que é o ideal? eu tenho tias que dormem 6 horas por noite, tá maravilhoso. Tá. O ideal é entre 7 e 9 horas. 7 e 9. Isso é pesquisa já feita entre 7 e 9 horas. Temos os curto-dormidores e os longo-dormidores. Então, pessoas que dormem menos do que 7 e mais do que 9 horas. Mas aí, vamos lá. Você falou assim, eu tenho tias que dormem 6 horas. 6 horas ainda está dentro do aceitável. E eu tô falando assim com uma reticência, tá? Porque o ideal seria elas aumentarem um pouquinho essa... Porque são idosas. Aí elas são idosas, tá? Então, uma coisa que talvez muitas pessoas perguntem, quanto mais velha a gente vai ficando, menos necessidade de sono a gente vai tendo. É fato isso, não? Entre aspas, sim. Tá? Por quê? Porque você vai ficando mais velho, você reduz a quantidade de atividades que você faz ao longo do dia, né? Você cansa menos. Você cansa menos, você tem menos necessidade de reparação. Okay. Então, realmente, nesse sentido, a gente precisa de menos horas de sono, né? E fora que em questões hormonais também a gente tem alterações hormonais que fazem com que a gente também reduza a necessidade de sono, né? Mas ainda dormir menos de 5 horas aumenta muito a chance de desenvolver câncer. E dormir muito também, mais de 9 horas, também é um problema. É um problema. Então, dormir muito pouco, dormir muito, também é um problema. E a criança, e o bebezinho nasceu ali, ele tem que dormir no mínimo 16, depois 12, aí, sim, 10, não é isso? Exatamente, vai escalonando de acordo com a idade. Nós fizemos isso com o Miguel, desde quando ele nasceu, porque ele tinha um problema para dormir. O que aconteceu? O Miguel cresceu muito sempre, porque ele dormia muito bem. Excelente. Mas a gente sofria para colocar o menino para dormir, porque ele tinha um sono muito leve. Isso. Tá? E tem uma questão que eu acho que é importante a gente falar aqui também, é o seguinte, nós temos fases de sono na vida. Então, por exemplo, criança ela tende a ser mais matutina, dormir cedo e acordar cedo. Okay. Então, vocês que tiveram filho, a gente aqui, né? Okay. A gente teve o bebezinho lá, eles dormiam 6h30, 7 horas da noite, acordava lá 12 horas, 16 horas de sono e tudo. Aí eles entram na adolescência. Que é um problema para os pais. É um problema. Ele tinha que estar aqui, inclusive. O que acontece nessa fase? Naturalmente, né, fisiologicamente, a gente tem um atraso de fase no sono desse adolescente. Ele tem necessidade de dormir mais tarde. E acordar mais tarde. E a escola é cedo. Ou seja, eles ficam restritos de sono, porque o sono só vem mais tarde e eles precisam de acordar quando eles ainda têm sono para ir para a escola. Aí eles vão para a escola, não conseguem prestar atenção na aula, porque eles estão com sono, eles estão praticamente dormindo. Né? E os celulares não param a pessoa, né? O celular não para a pessoa. Pois Miguel tem dormido à tarde, às vezes, sabe? 1 hora. Mas isso não ajuda. Esse sono da tarde é bom? Isso ajuda, não. É bom, mas ele não pode ser dormido mais do que 20, 30 minutos. Porque ótimo. Senão ele entra dentro da fase de sono profundo e ele fica mais cansado do que se ele não tivesse. Ele pode fazer 2 blocos de sono de meia hora, por exemplo. Entendi. Qual pergunta você queria fazer? A questão da alimentação noturna. Qual que é o melhor espaço de tempo para alimentar e qual tipo de alimentação se faz antes de dormir? Aí você vai Quantas pensar, horas, mais ou menos? Você vai tomar um café como rei, almoçar como um príncipe e jantar como um plebeu. Pois é, amor, tá vendo? Né? Tá vendo? Pois é, amor, né? Tipo 6 horas, jantar leve, 6, 7 horas, pelo menos 3 horas antes. Porque senão o sangue vai estar lá tentando metabolizar em vez de estar preocupar com aqui e não com aqui, né? O corpo. Entendi. Para tomar colagem tem que ter no mínimo 1h30 depois da última refeição, no mínimo. Então, tá vendo? Então não adianta. E outra coisa, se você come carboidrato muito perto da hora de dormir, é uma coisa que é complicada. Por quê? Você dá um pico de açúcar, tá? E aí, o que acontece com o corpo? Ele solta a insulina para consumir aquele açúcar, né? Para dar uma controlada. Verdade. E aí, quando a insulina vai lá e faz o trabalho dela, acaba aquele açúcar no sangue, né? O cérebro da gente é muito inteligente, muito burro, muito inteligente, a gente não sabe qual, né? Mas aí ele faz o seguinte, opa, não tem açúcar aqui não tem energia. Energia é vida, né? Para manutenção da vida, ele fala assim, acorda, Marcelo, porque não tem energia aqui. Aí você desperta.
Você desperta, então seu sono aí, você falou assim, meu sono é mais leve, eu acordo, às vezes você está comendo muito carboidrato antes de dormir. Ele é carboidrato. Exatamente, então você desperta, por quê? E já faltando tem sono energia. leve, tem que mudar mudanças comportamentais, vai melhorar muito o seu sono. Pergunta, sabe aquele clipezinho que estão vendendo agora na internet? Pode usar assim de cara ou não? Depende de onde que está o problema. A obstrução do ar está aqui? A obstrução do ar está aqui? Então, mas tem muita gente comprando na internet. Tem que fazer a avaliação. Tem que avaliar. E se você tiver um desvio de septo e abrir um pouquinho, você vai respirar melhor, mas e se não for essa causa? Não for? E outra coisa, e se esse trem entrar? Porque ele é pequeno demais. Pode. Ainda tem um risco de aspirar, também, né? Ele depende da marca. Eu até trouxe um ali para você ver, mas esqueci. Ele é muito pequenininho. Acho que então, tem um risco. Muitas vezes não funciona. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse. É a mesma coisa que eu falei, para não roncar, vou pôr a faixa. A faixa não abre a boca. Já vi isso também. Já vi isso também. O ronco, no ranger, o bruxismo tem várias causas. Uma das causas dele é proteção contra o sufocamento. Você mexe a mandíbula para você desobstruir a via aérea e voltar a respirar. Então, ele é danoso? Ele é danoso, mas ele protege. Então é uma inteligência. O cérebro manda um feedback. Oi, mexe aí a boca, senão você vai morrer sufocado. Né? Então, eu vou colocar uma placa de bruxismo para tratar, eu tenho bruxismo. Se você colocar uma placa de bruxismo e tiver uma apneia obstrutiva do sono, você piora a sua apneia obstrutiva do sono. Então, gente, é importantíssimo fazer o diagnóstico. Gente, nosso podcast já acabou já há alguns minutos. Nós estamos aqui conversando. Uma perguntinha que eu queria fazer assim, vocês querem falar alguma coisa que não foi dita aqui rapidinho pra gente? Eu acho que tem muito assunto. Tem muita coisa. Uma coisa muito então bacana. Vamos lá. Então, mensagem assim que eu acho que eu ponho para todo mundo. Se exponha corretamente à luz natural. Então, o que é isso? Se expor à luz natural até as 9 horas da manhã, então pelo menos 20 minutos por dia, tá? Ok. Então, entre 6 da manhã, que é mais ou menos o horário que aqui no Brasil o sol nasce, né? Entre 6 e 9 da manhã, e a partir de 4 horas até o pôr do sol. Né? Então, se você conseguir se expor à luz natural nesses horários, nós já temos um bom caminho andado aí para um sono de qualidade. Tá. Legal. Faça uma reflexão de como está sendo o seu dia. Você está precisando de tomar café, refrigerante, chá, alguma coisa para te deixar com mais energia? Ou é um dia tranquilo, que você está absorvendo o que você está fazendo, você está levando o dia sem necessidade de ficar dormindo, encostar para descansar, para ver se o seu dia está sendo bacana ou se você está precisando de subterfúgios para poder ficar ali acordado, né? Que aí quer dizer que sua noite de sono não está bacana. Perfeito. Você quer falar alguma coisa, amor? Quero, mas não. Tanta coisa. Vamos marcar um segundo. Subterfúgio para dormir muito também. Muito obrigada pela participação. Obrigada mesmo, viu, Marcelo? Respondo todas as suas perguntas depois. Fique triste. Com certeza. Tem eu penso que essa entrevista foi para mim e para o Marcelo, né, amor? Muito bom. Da gente levar mais com leveza também. A gente brincou muito aqui, mas nós estamos aqui brincando porque a gente se dá bem, né? Graças a Deus. Bom, elas vão deixar agora os contatos. Vamos lá, por favor. Eu estou no Instagram, @doutora Valéria Paiva. Pode me encontrar ali. Se precisar me chamar no direct, que eu respondo todas as perguntas. Legal. O meu é Alice Mota Veiga Psi. Tem meu contato lá na bio, com o telefone do consultório. Se quiser entrar em contato lá, mandar direct também, eu respondo. O Mota com 2 T's. Mota com 2 T's. Alice Mota Veiga Psi. Mota com 2 T's. E o seu, amor? Meu @Marcelo Corrêa Lima no Instagram. Corrêa não tem I, tá bom? A gente bate um papo. Bom, eu vou deixar o contato dele de tradutor, que ele não faz o jabá, não tem jeito. A nossa empresa chama Reine-se. De reinar a si mesmo com humildade e força. Reine-se, _oficial. O Café Delas Oficial vocês vão encontrar no YouTube, Spotify, Instagram, TikTok. No Facebook é Lore Ribeiro, no meu LinkedIn Lorena Ribeiro Nogueira e no meu WhatsApp Business vocês vão ver todos os vídeos, os cortes aqui do programa maravilhoso que a gente fez hoje. Então, até o próximo Café Delas.